Vamos observar aqui a segunda questão. Há um polígono que não possui nenhuma diagonal. Tem que saber qual é esse polígono. Então, a gente vai olhar aqui para esse polígono. Isso é uma coisa que eu coloquei até naquela aula gravada, na videoaula que eu mandei para vocês sobre polígonos. O único polígono que não tem diagonal é o triângulo, tá bom? Então, a resposta para essa pergunta é o triângulo, só para vocês entenderem melhor. Lembrando o que é uma diagonal, né? Vamos lá, vamos olhar para esse quadrado aqui. Vou representar a diagonal através do quadrado. Vamos lembrar que cada pontinho desse de encontro entre os lados é chamado de vértice. E aqui em cada vértice desses, se eu quiser ligar dois vértices sem passar pelo lado, porque sempre um lado liga dois vértices, eu posso traçar uma diagonal. É claro, né, pessoal? A diagonal é reta. Aqui o desenho é mal feito, mas pela minha incapacidade motora mesmo. Então vocês vão perceber que isso aqui é uma diagonal. Outro exemplo de diagonal. Então eu posso afirmar que o meu quadrado tem duas diagonais, porque eu consigo ligar vértices sem passar pelo lado. Agora, quando eu olho para o triângulo, a resposta da minha questão número 2, eu não tenho como ligar dois vértices sem ser pelos lados, tá bom? É impossível fazer isso. Então é por isso que a gente afirma que o triângulo é o único polígono que não possui nenhuma diagonal. Vamos lá. Na questão número 3, pode ser que muitos de vocês tenham se confundido, tenham achado alguma dificuldade nessa questão. Ele fala qual é o número de diagonais de um octógono regular. Então, o número de diagonais, né, do polígono, ele vai variar de acordo com essa fórmula aqui, beleza? Essa é a fórmula que a gente utiliza. Como é que funciona essa fórmula? Sempre no lugar desse n, eu vou colocar o meu número de lados. Logo, quando eu acabo de aplicar essa fórmula, no lugar do d, eu encontro aqui a resposta, a quantidade de diagonais. Vamos começar a aplicar. Se eu sei que é um octógono regular, significa que ele tem 8 lados. Então, por isso, nos locais onde eu tinha a letra N, eu substituí pelo número 8. Vamos ver aqui nos dois pontos que tinham a letra N, substituí pelo número 8. Como que eu faço a resolução dessa fórmula? É bem simples, tá? Vou começar, obviamente, pelo que está dentro do parênteses. Então, eu vou ter 8 menos 3, que é 5. Agora, eu posso multiplicar, né? 8 vezes 5 vai dar 40. E, por último, o último passo que eu faço, eu divido por 2. Então, 40 dividido por 2 vai dar 20 diagonais. Essa é a resposta da questão número 3. Vamos olhar aqui. Na número 4, a gente vai chegar também nessa questão das diagonais, mas primeiro a gente tem que analisar um perímetro de uma figura. Um polígono tem 60 centímetros de perímetro. E todos os lados têm a mesma medida, 5 centímetros. Eu posso então pegar aqui os 60 centímetros do perímetro e dividir por 5. Se todos os lados têm a mesma medida, eu divido o total de todos os lados, que é 60, por 5. Logo eu descubro que eu estou trabalhando aqui com uma figura de 12 lados. O nome dessa figura é dodecágono, né? Essa figura de 12 lados, por que eu preciso saber essa quantidade de lados? Agora sim eu posso determinar a quantidade de diagonais. Como é que vai funcionar? Vou usar a mesma fórmula anterior, sempre que eu quiser achar diagonais. E aí eu começo. No lugar de n, que é o número de lados do polígono, eu vou colocar 12. Então, bem simples, ó. Todos os lugares que tinham n, substitui por 12. Na hora de resolver
Começo pelo parênteses, né? 12 menos 3 vai dar 9. Agora vou realizar a multiplicação. 12 vezes 9 vai ser 108. Se eu dividir 108 por 2, descubro que o dodecágono, né, essa figura de 12 lados, tem 56 diagonais. Essa questão aqui é interessante. Quem conseguiu olhar lá os vídeos, as videoaulas que eu postei, eu indiquei que vocês fizessem uma pesquisa para poder encontrar o resultado dessa questão. Por que isso? É só pensar que para poder resolver essa situação aqui, através de um cálculo, a gente precisa usar uma coisa chamada equação do segundo grau. Tá bom? E o que é equação do segundo grau? Vocês só aprendem na prática no próximo ano, quando vocês estiverem no 9º ano, vocês vão aprender ela. Então, a forma mais assertiva para vocês do 8º ano resolver essa questão é fazer uma breve pesquisa, seja na internet ou até mesmo no livro didático de vocês, do número de diagonais de cada polígono. E aí vocês vão encontrar que o polígono que tem 90 diagonais é o pentadecágono. Percebam aqui como essa figura tem muitos lados, né? São 15 lados. Então, o item aí para vocês perceberem como pode variar essa quantidade de lados que está presente dentro de um polígono. A quantidade de lados é infinita, então sempre pode aumentar. E nesse caso aqui, a gente tem um pentadecágono que tem 90 diagonais. É só prestar atenção, a cada um desses vértices pode se ligar a vários outros. Então, são muitas diagonais que ele pode formar. Logo, pessoal, também não vai fazer um desenho e ficar tentando achar diagonal por diagonal, senão vocês vão perder muito tempo. E por isso que a gente tem aquela fórmula. A ideia dessa questão é demonstrar para vocês para que a gente usa a fórmula. Porque muitas vezes quando a gente olha para o quadrado, por exemplo, é muito fácil de achar diagonal. Mas e nessa figura desse tamanho? São 15 lados. Muito complicado. Nossa próxima questão. Preencha corretamente o quadro a seguir. Ele quer a soma das medidas dos ângulos internos. Isso aqui é bem simples, tá? Como é que a gente trabalha com a soma das medidas dos ângulos internos? A gente tem 3 polígonos diferentes. Aqui é o pentágono, o eneágono, o icoságono. Então, são essas 3 figuras que a gente vai estar trabalhando. Sempre que a gente quiser achar a soma dos ângulos internos de um pentágono, é uma fórmula bem simples, tá? Vocês podem olhar, achar aqui meio complicado, mas vocês vão ver que na prática é muito simples. Vai ser sempre a quantidade de lados, que é o n, menos 2, e o resultado eu vou multiplicar por 180. Então vai ser muito rápido a gente fazer. Vamos pegar como exemplo aqui o pentágono, né? Quantos lados tem um pentágono? Ele tem 5 lados. Então, fazendo o pentágono primeiro, eu vou ter, no lugar do n, número 5. Então, eu vou ter 5 menos 2, que é 3. Esse resultado eu multiplico por 180. Logo, a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Bem fácil de fazer essa questão. A segunda figura que ele pede para a gente é um eneágono, né? O que é um eneágono? É um polígono de 9 lados. Então, dessa vez, no lugar do n aqui, eu vou substituir por 9. Então, eu vou ter 9 menos 2 vezes 180. Primeiro, 9 menos 2, né, vai dar 7. E 7 vezes 180 é igual a 1.260 graus. Então, para preencher meu quadro lá, eu sei que o eneágono tem 1.260 graus de soma dos ângulos internos. Olha a próxima figura aqui. Ele quer a soma dos ângulos internos de um icoságono. Para vocês saberem, um icoságono é uma figura de 20 lados. Logo, no lugar do n, agora eu preciso colocar aqui 20, né?
Fazendo 20 menos 2, eu vou ter 18. Então, eu tenho que calcular agora 18 vezes 180. 18 vezes 180 é o mesmo que 3.240. Essa é a soma dos ângulos internos de um hexágono. Bem simples de fazer também. Essa fórmula, com o passar das questões, a gente vai aplicando, a gente vai percebendo que ela é muito fácil de fazer. Vamos fazer até de forma dedutiva, né? Sem precisar decorar a fórmula. Na próxima questão, ele já pede o inverso. E aí eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz isso de um jeito bem prático, tá? Desprezando a fórmula. Como se chama o polígono regular cuja soma das medidas dos ângulos internos é 1.620 graus? Então é o seguinte, pessoal. 1.620 graus. Como que a gente resolve isso aqui? Prestem bem atenção. Eu pego esse total da soma dos ângulos internos, que é 1.620, e divido por 180. Olha como é bem fácil. Se eu dividir 1.620 por 180, vai dar 9. Eu estou fazendo bem rapidinho aqui os cálculos, eu não lanço, no caso, as divisões, porque eu acredito que vocês em casa estão tendo a oportunidade de fazer as operações manualmente e depois até corrigir. Entendo que todo mundo tem calculadora, tem celular e consegue fazer essas correções em casa. E o importante mesmo é a gente aprender os conceitos, utilizar as fórmulas, especialmente para vocês que estão no 8º, 9º ano e que em breve já vão estar no ensino médio. A gente precisa aprender a aplicar essas fórmulas de geometria. Se eu fiz essa divisão enquanto é 9, essa não é a minha quantidade de lados ainda, tá? Não respondam 9. Eu preciso fazer uma coisa simples. Somar 2. Então, 9 mais 2 é igual a 11. Posso afirmar que a minha figura tem 11 lados. Só para vocês saberem, né? Ele pede como se chama o polígono regular. Então, esse polígono regular se chama um decágono. É um polígono que tem 11 lados. Então, está certinho aí o nosso cálculo, percebendo como é bem simples, né? Pego a soma dos ângulos internos, divido por 180. O meu resultado, eu vou somar 2. Pronto, encontrei a quantidade de lados do meu polígono. Agora, considerando a representação do hexágono da figura, determine a medida x. Primeira coisa que a gente vai observar aqui nesse caso. Eu preciso olhar nessa figura, como eu tenho aqui no caso um hexágono, qual que vai ser a soma de todos esses ângulos aqui, né? Inclusive o ângulo x, tem 4 ângulos x aqui. E esses ângulos que eu já sei o valor, né? 78 graus. Para achar a medida desses ângulos, obviamente ainda não sei o x, então não tem como fazer isso sem usar essa formulazinha que a gente acabou de aprender. Mesmo essa figura não sendo regular, a gente percebe que tem um lado aqui que tem um tamanho muito maior do que os outros. Fica bem claro. Então, o que vai acontecer? Se é um hexágono, eu sei que o número n de lados é 6. Então, eu vou ter aqui 6 menos 2. 6 menos 2 é 4. Agora eu multiplico por 180. 4 vezes 180 é 720 graus. Isso significa que todos esses ângulos que estão aqui dentro, quando somados, dão 720 graus. Isso, no caso, vai valer para qualquer hexágono. Não é só esse, não. Então, vamos construir a partir disso uma equação. Eu sei que o resultado de tudo tem que dar 720 graus. Quando a gente vai olhar, eu tenho aqui x mais x mais x mais x. Todo mundo percebe que eu tenho 4x. Agora, somando, eu vou ter 78 graus e 78 graus. Então, vou colocar aqui mais 78, mais 78. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu posso fazer aqui para facilitar a nossa conta é a gente unir, né, esses dois fatores aqui, 78 mais 78, vai dar 156 graus. Se ele está desse lado positivo,
Vou passar para o outro lado, negativo. Eu vou ter que 4x é igual a 720 graus menos 156. O resultado disso é 564. Falta dividir, né? Vou passar o 4 dividindo. Então, x vai ser 564 dividido por 4, que dá 141 graus. Então, tá aí nossa resposta, né? Significa que cada um desses valores de x aqui representa 141 graus. Vamos lá. É dado um polígono regular, no qual a soma das medidas dos ângulos internos é igual ao quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos. Qual é esse polígono regular? Um detalhe, a gente ainda não tinha conversado dentro dessa aula sobre ângulos externos. Então, é uma coisa importante para a gente conversar. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono, não importa se é um triângulo que tem 3 lados ou então um decágono que tem 10, sempre vai ser 360 graus. Então, isso é um detalhe importante, sempre recordem disso. Ângulo externo é o ângulo que fica fora da figura. Aqui ele fala que a soma das medidas dos ângulos internos é igual ao quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos. Se é o quádruplo, eu vou pegar esse 360 graus e vou multiplicar por 4. Então, já sei que o resultado disso tem que ser 1440 graus. Agora, se eu sei que essa figura tem que ter 1440 graus de ângulos internos, eu vou fazer aquele processo que eu ensinei anteriormente para vocês. É apenas dividir por 180 graus. Então, eu vou ter 1440 dividido por 180. Vou encontrar 8. Mas não vamos colocar aqui que é 8 lados, não. Falta ainda eu somar 2. No total, eu tenho 10 lados. Próximo. Determine a medida x no paralelogramo da figura a seguir. Essa questão aqui é um pouquinho mais complicada, pelo menos teoricamente, né? Na hora de calcular é bem simples. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam nessa figura é essa linha aqui, ó. Isso aqui é uma reta, pessoal. Sempre que eu tenho uma reta, eu formo dentro dela um semicírculo que vale 180 graus, né? Aquele chamado ângulo de meia volta. Então, ele é suplementar. Para eu encontrar esse espaço aqui de dentro, ó, que eu estou marcando, eu vou precisar fazer 180 menos 82, que está do outro lado. Então, eu descobri que aquele ângulo ali dentro da minha figura, do meu triângulo, mede 98 graus. Então, isso aqui vai ser importante para resolver o problema. Agora que eu já sei que esse ângulo mede 98, vamos lá para outro detalhe que a gente viu em aulas anteriores. Sempre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, não se esqueçam disso, tá? Então, se eu somar esses 3 ângulos daqui, eu tenho que encontrar 180 graus. Vou fazer aqui x mais 35 mais 98, que é esse meu ângulo que eu encontrei. Todos eles têm que ser igual a 180 graus. Vamos somar então. 35 mais 98 vai ser 133. Esse 133 que estava aqui positivo vai passar para lá, negativo, fazendo 180 menos 133. Eu vou ter x igual a 47 graus. Encontrei o resultado da minha questão. Mais uma figura aí, geométrica, nesse caso um retângulo. E a partir dele, ele pede primeiro, para a gente encontrar o perímetro. Gente, qual que é o conceito de perímetro? Perímetro é sempre a soma do comprimento dos lados, tá bom?
Então, eu vou pegar aqui o comprimento dos lados e vou somar. Como é que eu faço isso, então? Eu vou ter x mais 1, 2x mais 1, x mais 1 e 2x mais 1. Estou somando todos eles aqui. Na hora da gente fazer esse cálculo, eu vou unir só aquilo que tem x. Então, x mais 2x, 3x. 4x mais 2x, 6x. Agora, só os números separados. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, vai ser 4. Logo, o perímetro dessa figura é 6x mais 4. Agora, a área do retângulo. Só é bem simples calcular a área. A gente vai lembrar lá da propriedade distributiva, né? O chuveirinho. Para poder calcular a área de um triângulo, eu pego base vezes altura. Então, vai ser 2x mais 1, né? Vezes x mais 1, ou vice-versa, como está aqui. Não faz diferença essa ordem. Vamos começar esse cálculo. Primeiro, eu vou ter aqui ó, x vezes 2x. Né? Então, dá 2x ao quadrado. E depois x vezes 1, que é igual a x. Depois, 1 vezes 2x, mais 2x. E 1 vezes 1 dá 1. O único elemento que a gente consegue unir aqui é o x mais 2x, que dá no total para a gente 3x mais 1. Então, essa aqui é a minha área do perímetro, tá? A área da figura, perdão. Ela representa, no caso, uma expressão algébrica, né? Não tem como resolver mais do que isso, gente. Não vão juntar aqui o x quadrado com o x ou então com o número, é impossível. Continuar. Então, a última questão aí da apostila do 8º ano está perguntando para a gente qual é a medida x nesse quadrilátero. Um item importante, vocês não precisam pegar e calcular tá? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que é uma figura de 4 graus. Isso aqui já tem que ser de saber comum. Vocês têm que lembrar que sempre é 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre vai ser 360 graus. Como é que eu faço? Vou somar todos esses elementos aqui dentro de uma equação, inclusive o x, e vou igualar 360. Então, vou ter x mais 87, mais 98, mais 105. Vamos somar esses números aqui para ficar mais simples a minha equação. Então, 87 mais 98 mais 105 vai dar 290. Se o 290 está aqui positivo, vai passar para o outro lado negativo. Meu resultado final de x, 360 menos 290, é igual a 70 graus. Encontrei o resultado da minha última questão, no caso do 8º ano. Gostaria de alertar vocês que a partir do momento que eu gravar as aulas ao vivo, eu vou precisar de um tempo para poder fazer edição e só a partir da próxima semana vocês vão ter acesso a esse vídeo gravado dentro do YouTube. Então eu preciso que vocês procurem sempre estar assistindo a aula ao vivo quando possível, senão vai demorar um pouco para vocês terem acesso a esse conteúdo. E muitas vezes essa demora pode atrapalhar vocês a corrigir a apostila antes da entrega. Então nessa não vai ter tanto problema, porque a entrega foi postergada, né, para o dia 18 de setembro. Só para lembrar mais uma vez a vocês do 8º ano. Quando for na próxima semana, acredito que até a próxima aula eu já tenha enviado o vídeo editado e lançado no YouTube. Então procurem sempre assistir às aulas ao vivo. É uma oportunidade de a gente estar tirando dúvida. Eu percebo que vocês não têm tirado dúvida normalmente, nem mesmo durante as aulas, que a gente faz pelo WhatsApp. O 8º ano tem sido muito pouco participativo. E ao mesmo tempo que eu tenho vários alunos no grupo e eles não participam, eu recebo desses alunos apostilas com erro, em branco, ou muitas vezes copiadas. Então eu peço mais atenção dentro das próximas apostilas. Isso é importante para o futuro de vocês, para o futuro da escola.